Fala, grande guerreiro, fala, grande guerreira que está aí na luta para a conquista da vermelhinha. Estamos aqui mais uma vez para conversar, bater um papo sobre as alegações finais. Uma petição complexa, mas de suma importância para o exame de ordem, que já tem um histórico de cobrança e que você tem que dominar o assunto para não ser pego de surpresa caso caia na sua prova, no seu exame. Lembrando que apesar de ser uma peça complexa, é uma peça gostosa, porque é nela que fazemos todo o raciocínio jurídico do direito penal. A gente passa pela parte geral, caminha pela parte especial, trabalha com a questão da pena. Então é uma peça de suma importância, onde a gente estrutura cada passo a passo para poder chegar ao êxito. Vamos lá? Então a gente vai conversar hoje sobre essa petição que é, sem dúvida, uma das mais importantes do certame do exame de ordem. Para falar em alegações finais, a gente tem que entender o procedimento penal. Inicialmente, a gente sabe que o procedimento, a persecução penal, ela inicia na fase inquisitória, onde tem a função do delegado de polícia, que é a autoridade policial, para colher indícios de autoria e materialidade para formar opinio delicti do Ministério Público. O inquérito policial é um procedimento administrativo escrito que tem essa finalidade: levar indícios de autoria e materialidade ao Ministério Público para que o mesmo possa, assim, mover o judiciário, utilizar aí o princípio da inércia, mover o judiciário através da denúncia ou o querelante através da queixa-crime. Uma vez feito esse movimento, essa propositura da ação para mover o juiz, para provocar o juiz, nós temos aí a possibilidade de se receber ou não a denúncia. Uma vez recebida, é determinada a citação do réu. Citado o réu, abre-se o prazo de 10 dias contados da citação para que se proceda com a resposta à acusação. A primeira peça defensiva aí que o acusado pode apresentar dentro do rito comum quando a gente fala em direito penal. Sequencialmente, o juiz ele pode acatar uma das teses do acusado, absolvendo sumariamente ou até rejeitando aquela petição inicial, certo? Ou não. E caso ele não faça isso, qual o próximo passo que o magistrado utiliza? Designar audiência de instrução e julgamento. Lembrando que na denúncia o Ministério Público arrola suas testemunhas. Da mesma forma, a defesa faz isso na resposta à acusação. Ao designar a AIJ, que é a audiência de instrução e julgamento, o juiz determina a intimação do réu no mesmo ato em que ele acolhe a resposta à acusação, a denúncia, julgando a resposta à acusação, ele já determina a intimação do acusado para que compareça na audiência de instrução e julgamento e, simultaneamente, determina a intimação de todas as testemunhas arroladas tanto pela acusação quanto pela defesa, para determinar uma data e, nessa data, aplicar o procedimento esculpido no artigo 400 do Código de Processo Penal, que diz: a audiência deverá começar, se possível, com a oitiva do ofendido, ok? Após a devida oitiva do ofendido, serão ouvidas as testemunhas. Que testemunhas? Arroladas pela acusação e depois pela defesa nesta ordem. Por que isso é imprescindível? Porque o nosso sistema é acusatório. Primeiro se produz a prova da acusação, para depois produzir-se a prova da defesa, a fim de se viabilizar o contraditório e a ampla defesa. Isso, na verdade, é um reflexo do princípio do devido processo legal. Após a oitiva de testemunhas, nós poderemos aí analisar provas periciais, documentais, ouvir peritos, para fazer acariações. O juiz ele pode pedir para que uma testemunha seja reouvida na frente de outra, para poder aí fazer uma acariação, a fim inclusive de apurar o crime de falso testemunho. E, finalmente, o ato que encerra a instrução é o interrogatório do acusado. Nas alegações finais no rito comum, a gente tem um procedimento anterior, que é a audiência de instrução, que é finalizado com a oitiva do acusado. Então, aqui eu fiz um pequeno slide exatamente para mostrar essa situação. Alegações finais. O que acontece, pessoal? O artigo 400, ele determina todo o procedimento que a gente começou a falar. Primeiro eu tenho a oitiva do ofendido, depois a oitiva de cada uma das testemunhas da defesa, da acusação e depois da defesa nesta ordem, depois procedimentos burocráticos como oitiva de peritos, análise de documentos, acariações e, por fim, interrogando-se em seguida o acusado.
O que isso quer dizer? Depois de todo o procedimento, o acusado é o último a falar. E o ato da oitiva do acusado é um ato de mais lídimo contraditório, porque é o momento em que ele exerce sua autodefesa. O interrogatório, conforme o próprio Código de Processo Penal, ele é dividido em duas fases. Na primeira, o acusado responde sobre quem ele é, sobre o que ele faz, sobre a sua naturalidade, sobre a sua filiação, grau de instrução. Nesse aspecto, o acusado não pode mentir e nem calar. Ele é obrigado a falar. Posteriormente, nós temos uma segunda fase do interrogatório. Nesta fase, o acusado ele pode mentir, ele pode calar, ele pode omitir e ele pode confessar. Nós temos aí a possibilidade do acusado exercer sua autodefesa, que não pode ser considerada contra ele. Ou seja, se ele resolve calar ou mentir, o juiz não pode considerar isso para prejudicá-lo, por conta do sistema garantista que a gente tem, né? E por conta do princípio da vedação à autoincriminação. Ninguém é obrigado a produzir prova contra si próprio. Entretanto, na primeira parte do interrogatório, o acusado não pode mentir, sob pena, inclusive, de ser responsabilizado criminalmente. Quanto à segunda parte, que é sobre os fatos, sobre o crime, sobre a conduta criminosa apurada, ele pode. Ele pode mentir, ele pode confessar, ele pode omitir, assim como ele pode fazer delações, assim como ele pode confessar parcialmente ou integralmente o fato, em nome da autodefesa. Certo? Então, voltando para o nosso slide. Como identificar a peça e o endereçamento, competência para julgamento de uma alegação final? Em primeiro lugar, conforme já conversamos, a gente tem aqui a necessidade de analisar o artigo 70 do Código de Processo Penal, que delimita a função do julgador relativa ao local em que o crime aconteceu. Então, vamos supor que se um crime aconteceu na comarca de Florianópolis, o juiz competente para julgar vai ser o da Vara Criminal da comarca de Florianópolis. Então, eu tenho que analisar duas circunstâncias para ferir a competência. Primeiro, a natureza do crime. Por que eu tenho que analisar a natureza do crime? Se ele for um crime de competência da vara criminal, ou seja, um crime comum, o juiz de direito da vara criminal será o competente para julgá-lo. Se ele for um crime de menor potencial ofensivo, que são aqueles cuja pena máxima não se sobrepõe a 2 anos, são iguais ou inferiores a 2 anos, eu tenho o juizado especial criminal. Se for violência doméstica contra a mulher, não interessa o tipo de pena resultante daquele crime, daquela violência cometida contra a mulher, ainda que a pena máxima seja inferior a 2 anos, a competência será do Juizado Especial de Violência Doméstica contra a Mulher, do Juizado de Violência Doméstica contra a Mulher. E se acontecer um crime de competência da Vara Federal, né, da Justiça Federal, conforme previsto no artigo 109 da Constituição, eu tenho aí um crime de competência da Vara Federal, senhor juiz federal, da Vara Criminal, da seção judiciária do local do crime. E se o crime for relacionado a entorpecentes e for estadual? Excelentíssimo senhor juiz de direito da Vara de Entorpecentes da comarca do local. Então, isso deixa claro que, primeiro, eu tenho que analisar o quantum da pena para fixar se é juizado especial ou não. E, além do quantum da pena, a natureza do crime. Por exemplo, o cara que ofende a esposa, ele injuria a esposa. A injúria é um crime de menor potencial ofensivo. Mas como foi a esposa, avoca-se a Maria da Penha. Então, vai ser competência do juizado de violência doméstica contra a mulher e não do juizado especial criminal. Ah, Anderson, mas a pena autoriza o juizado especial. Não, porque aqui eu tenho a aplicação de uma lei especial que diz que qualquer tipo de violência psicológica, física, patrimonial será de competência do juizado de violência doméstica e não do juizado especial criminal quando em situação de violência doméstica contra a mulher, ok? Então aqui eu analiso a questão do endereçamento. O endereçamento já foi fixado desde a resposta à acusação, então aqui eu não tenho maiores problemas. Lembrando que se é um crime de competência da vara criminal, juiz de direito da vara criminal da comarca D. Se é uma competência federal, juiz federal da vara criminal da seção judiciária do local. Se for juizado especial, a pena máxima não excede a 2 anos, excelentíssimo senhor juiz de direito do juizado especial criminal da comarca do local do fato. E se for Maria da Penha, independentemente do quantum de pena, excelentíssimo senhor juiz de direito do juizado de violência doméstica contra a mulher do local especificado pelo problema. Ok, pessoal? E agora, Anderson, como identificar a peça? Como a gente disse,
As alegações finais, elas são decorrência, elas são consequência de um procedimento criminal de instrução. Então, finalizada a instrução, mas ainda não havido sentença, eu tenho aí a situação de alegações finais. A manifestação escrita a que se refere o problema é relativa às alegações finais. E o nome da petição é alegações finais. Só que na prova, como elas são escritas, elas são apresentadas em forma de memoriais, ok? Então, como é que eu vou identificar que a minha peça é uma alegação final por memorial? Vai narrar a ocorrência de uma audiência de instrução, vai falar que o réu foi interrogado, ou se não falar, eu tenho aí uma primeira tese de nulidade para atacar em alegações finais, e posteriormente o problema vai dizer que as partes tiveram vista para se manifestarem. Quando termina uma audiência e as partes têm vista para se manifestarem, antes da sentença, o que antecede são as alegações finais em forma de memoriais. Ok, pessoal? Lembrando um grande detalhe, qual é? Nas alegações finais em forma de memoriais, eu tenho duas situações. Quais? A regra, que ela seja oral, tá? Essa a gente não vai conversar porque não existe a prova oral na OAB, mas nós temos uma outra situação em memoriais. Qual? Finalizado o interrogatório, se o problema não falar absolutamente nenhum tipo de diligência requerida pela parte e ordenada pelo juiz, eu vou apresentar as alegações finais por memoriais com base no artigo 403, parágrafo 3º do Código de Processo Penal. Beleza? Terminou a instrução, não houve menção ao artigo 402, em momento algum falou-se que a parte em atenção ao artigo 402 do Código de Processo Penal requereu alguma diligência. Se isso não for mencionado, o fulcro da minha peça será 403, parágrafo 3º. Agora, se o problema disser, após o interrogatório do acusado, em nome do artigo 402 do Código de Processo Penal, o Ministério Público ou a defesa requereu ou requereram uma diligência qual seja e o problema trouxer alguma situação, por exemplo, a juntada de um documento, a expedição de um ofício, a condução de uma testemunha que efetivamente não foi ouvida, mas foi mencionada na audiência, que é o que a gente chama de testemunha referida, qualquer situação que determine um ato processual posterior à instrução, resultante, reflexo do artigo 402 do Código de Processo Penal, o fulcro das minhas alegações não será mais o 403, parágrafo 3º, será o 404, parágrafo único. Então, qual que é a regra? Terminou o interrogatório, as partes foram intimadas para se manifestar, 403, parágrafo 3º. Terminou o interrogatório, o problema fez menção ao artigo 402, especificando que alguma das partes requereram a efetivação de uma diligência que foi ordenada pelo magistrado. Aqui eu saio do 403, parágrafo 3º e caio no 404, parágrafo único. Então isso é muito importante por conta da fundamentação. A gente vai ver finalmente aqui, quando estiver encerrando o quadro, um espelho de correção da FGV em relação a umas alegações finais que foram cobradas. E você vai ver que o fulcro da peça, ele tem uma pontuação que vai incidir na sua nota. Certo, pessoal? Então vamos voltar para cá. Identificação e endereçamento. Alegações finais por memoriais, manifestação após a instrução e anterior à sentença. MP sempre deve apresentar antes da defesa pelo sistema acusatório, como a gente conversou. Primeiro se acusa para depois haver defesa. Não há possibilidade de eu me defender daquilo que eu não sei do que eu estou sendo acusado. Então o MP tem que se manifestar primeiro, até porque como fiscal da lei, como dominus litis e fiscal da lei e promotor de justiça e não só de acusação, o Ministério Público ele tem o poder também de pedir absolvição. Não só o poder, o dever, quando o processo assim o exigir. Então o MP ele tem que se manifestar para a defesa se manifestar posteriormente a ele, corroborando o que ele disse ou então rebatendo o que foi pedido pelo Ministério Público. O endereçamento, conforme conversamos, vai depender, primeiro, da natureza do delito e, segundo, do local onde o delito foi executado, para que a gente possa fixar a questão do endereçamento. Se eu tenho um crime de menor potencial ofensivo, que são crimes regidos pela lei
9.099, excelentíssimo senhor juiz de direito do Juizado Especial Criminal da comarca X do estado Y, caso seja essa a dicção da minha prova. Se eu tenho uma situação de violência doméstica contra a mulher, seja a pena do crime qual for, Anderson, crimes de menor potencial ofensivo vão para o juizado de violência doméstica contra a mulher, se o crime aconteceu nas situações previstas no artigo 6º da Lei 11.340 de 2006, que é a Lei Maria da Penha, sim. Então, a gente tem aqui a Maria da Penha, que vai reger as situações de violência doméstica. Excelentíssimo senhor juiz de direito do Juizado de Violência Doméstica contra a Mulher da comarca D, do estado D. Isso o problema certamente vai te trazer essas informações. Se não trouxer, basta colocar 3 pontinhos. Não invente uma localidade, porque isso pode te identificar e tirar sua pontuação na prova, inclusive eliminá-lo por questão de identificação na peça. Se eu tenho um crime de competência da vara comum, ou seja, um furto, um roubo, um latrocínio, uma extorsão, um estelionato, uma receptação, ou até crimes de menor potencial ofensivo em concurso material, cuja pena exceda 2 anos, a competência será da vara criminal. Então, excelentíssimo senhor juiz de direito, dá 3 pontinhos. Se o problema não me falar qual é a vara que está responsável pelo julgamento, vara criminal da comarca D, do estado D. Se eu estiver diante de uma vara de entorpecentes estadual, porque a gente sabe que o crime de tráfico ele pode ser estadual ou federal, então aqui uma competência estadual, excelentíssimo senhor juiz de direito da vara de entorpecentes da comarca D, do estado D. E se eu estiver diante de um crime de competência da vara federal, excelentíssimo senhor juiz federal. O juiz federal não é um juiz de direito, e sim federal da vara criminal da seção judiciária do estado D. Ok, pessoal? Então isso é muito importante para fins de fixação de competência. Anderson, você não falou de crimes dolosos contra a vida. Sim, pessoal, isso vai ficar para o final da nossa aula, por quê? A gente sabe que os crimes dolosos contra a vida têm uma outra fundamentação jurídica, eles têm uma outra recepção pela Constituição, é um procedimento diferenciado, então a estrutura dos crimes dolosos contra a vida a gente vai deixar para o finalzinho. Agora a gente vai se ater aos crimes não dolosos contra a vida, é aquele dispositivo regido pelo artigo 400 do Código de Processo Penal, ok? Então voltando para cá. Fundamento da peça. Regra, finalizado o interrogatório e abertura de prazo para manifestação. Aqui nós temos como fulcro da peça o 403, parágrafo 3º do Código de Processo Penal. Ok? Então, finalizado o interrogatório e aberto o prazo para as partes se manifestarem, eu tenho aqui a questão do 403, parágrafo único. Lembrando, aqui não há menção ao artigo 402 do CPP, que é o que fala de diligências após a instrução. Se o problema falar que, finalizado o interrogatório, a defesa ou o Ministério Público, ou ambos, requisitaram diligências nos termos do artigo 402, requereram diligências nos termos do artigo 402, o que foi ordenado pelo magistrado, eu tenho agora aqui o 404, parágrafo único do Código de Processo Penal. Muda o fulcro da minha peça. Então, gente, muito cuidado. Finalizou-se o interrogatório, nada se mencionou sobre o artigo 402, eu tenho aí 403, parágrafo 3º. Finalizou o interrogatório e o problema foi claro em fazer remissão ao artigo 402 do Código de Processo Penal. Sendo a diligência ordenada pelo juiz, eu tenho como fulcro da minha peça o 404, parágrafo único. Então, isso aqui é indispensável, é necessário para que a gente entenda a questão da nossa petição, certo? Lembrando,
Se eu estiver diante de um juizado especial, eu tenho que acrescer o artigo 81 da Lei 9.099, que é o que disciplina a questão da manifestação após a instrução. E eu vou combiná-lo na forma escrita. Por quê? Porque a manifestação em juizado é oral, pelo princípio da celeridade. Mas se o caso for muito complexo ou a presença de mais de um réu dentro do processo, eu posso apresentar por memoriais. Só que a Lei 9.099 não tem a previsão de alegações finais em forma de memoriais. Então, o que eu vou fazer? Eu vou casá-la. Eu vou pegar o artigo 81 da Lei 9.099 e combinar com o 403, parágrafo 3º do CPP. Se o problema não mencionar o 402. Se o problema mencionar, eu vou pegar o artigo 81 da Lei 9.099 e vou combinar com o 404, parágrafo único do CPP, ok? Então a gente tem que ter essa questão de que a Lei 9.099 é uma lei especial e ela tem esse dispositivo. Ah, Anderson, mas se lá não traz a disposição por memoriais, como é que eu vou chamar o CPP para integrar o artigo 81 da Lei 9.099? Sim, pessoal. O CPP ele tem aplicação subsidiária à legislação especial naquilo que couber, naquilo que não for vetado. Não há nenhuma vedação às alegações por memoriais no juizado. Não há previsão, mas por não haver previsão e não haver vedação, eu posso fazer a aplicação subsidiária sem problema do Código de Processo Penal, ok? Então, em se tratando de juizado, qual o fulcro da minha petição? 81 da Lei 9.099, combinado com, que é o C/C, 403, parágrafo 3º do Código de Processo Penal, ou 404, parágrafo único também do Código de Processo Penal, caso o problema mencione o artigo 402. Beleza? Voltando para cá. Vara criminal, ou será 403, parágrafo 3º, ou será 404, parágrafo único, ambos do CPP. O que vai diferenciar um para o outro? Aqui, automaticamente, haverá menção ao artigo 402 do CPP, que é o que retrata a questão das diligências. Se for violência doméstica contra a mulher, marido bate na esposa, a mãe bate na filha, o filho bate na mãe, o filho bate na avó, a empregada que habita aquela residência é espancada, seja pelo marido da patroa, ou seja, pela própria patroa ou por um dos filhos da patroa, eu tenho aqui a questão de violência doméstica contra a mulher. E aí o fulcro da peça será 403, parágrafo 3º, ou 404, parágrafo único do Código de Processo Penal. Por quê? Como a Maria da Penha não disciplina o procedimento processual, eu aplico subsidiariamente o Código de Processo. Não há vedação nenhuma e é plenamente possível que numa prova caia a questão de violência doméstica e você tenha que fundamentar a sua petição com base no Código de Processo Penal. Entorpecentes, qual que é o fulcro da minha petição? 57 caput da Lei 11.343 de 2006. Anderson, eu acabei de dar uma lida no artigo 57 e lá diz que as alegações serão orais. Não traz previsão nenhuma de ser por memoriais. O que fazer? Combine com 403, parágrafo 3º ou 404, parágrafo único, se houver menção no problema ao artigo 402. Aqui, gente, é a mesma regrinha do juizado. Se não há vedação, aplica-se subsidiariamente o Código de Processo Penal. E se for vara federal, Anderson? Eu tenho aqui a aplicação do CPP. Não muda o procedimento, muda-se somente a questão da competência. O mesmo Código de Processo Penal que rege o procedimento estadual é o que vai reger o federal. Não existe um Código de Processo Penal estadual e um federal. Eu tenho uma lei federal que se aplica tanto para o procedimento estadual quanto para o federal, tá? Então aqui não muda-se o fulcro da peça. O que vai determinar o fulcro é o procedimento igualzinho no rito comum, na Justiça Estadual. Teve diligência pelo 402, foi mencionado o artigo 402 na peça, o fulcro é 404, parágrafo único. Não houve menção ao 402, o fulcro vai ser o 403, parágrafo 3º. Ok, pessoal? Então vamos voltar para cá. Estrutura da peça. Primeiramente, a peça ela é composta de fatos, direito e pedidos. Lembrando que nos fatos
é uma breve narrativa dos acontecimentos, clareza e objetividade, pessoal. Por quê? Não copiem na íntegra o problema trazido pelo exame de ordem. O problema, às vezes, ele traz muitas questões que são superficiais e desnecessárias. Por exemplo, a vítima saiu para caminhar num dia muito ensolarado, num parque onde os pássaros cantavam, as crianças brincavam e os cachorros corriam, as pessoas estavam felizes, a água do laguinho onde as pessoas passeavam de pedalinho se movimentava de um lado para o outro. Neste instante, um meliante passou, correu e se apropriou de seu celular, no momento em que a mesma conversava com a sua mãe. Empreendendo fuga, a mulher gritou por diversas vezes até ser ouvida por 3 pessoas que pararam para ouvir a história daquela mulher, que contou que trabalhava o dia inteiro, que tinha uma vida muito exaustiva, que tinha um filho pequeno, que tinha um marido que trabalhava muito e não o via 2 vezes por semana. Com isso, após ouvir a história triste daquela mulher, resolveram empreender perseguição, encontrar um meliante a 2 quadras dali com o celular da vítima. O que acontece? O problema só quer que vocês saibam que o acusado está sendo imputado a ele a suposta conduta do crime de furto. Houve subtração de coisa alheia móvel. Então, ela foi caminhar no parque, estava um dia lindo, tudo isso é supérfluo, tudo isso é desnecessário. E a gente tem que ter em conta que eu preciso de linhas. No meu certame, eu só tenho 150 linhas para poder estruturar e desenvolver toda a minha petição. Então, quanto mais linhas eu puder economizar quando se tratar de uma situação supérflua, melhor. Então, quando eu vou fazer a narrativa dos fatos, é necessário, claro, a não narrativa dos fatos vai te tirar ponto na prova. A narrativa ela tem que existir para que você seja pontuado. Mas não faça uma narrativa colocando situações que não vão trazer um link com o direito, tá? Então, o que eu tenho que fazer? Trazer uma narrativa sucinta, que traga a fundamentação que eu vá avocar no direito para poder trabalhar com as teses. Então, o link tem que existir. Trata-se de suposto crime de furto perpetrado por fulano de tal no momento em que a vítima distraída passeava no parque. Ponto. Essa é a narrativa que eu tenho que extrair daquele monte de fato que eu comecei a contar inicialmente. Lembrando, Anderson, a minha prova trouxe a data do crime, a data do recebimento da denúncia e fez menção à idade do agente no dia do crime. Fala que ele tinha 20 anos, ou fala o dia que ele nasceu, e fazendo o cálculo da data do nascimento para a data do crime, eu consigo chegar à conclusão de que ele tinha menos de 21 anos, ou mais de 70 anos. Cuidado. Cuidado porque pode ser que a primeira tese avocada na sua peça seja uma prescrição, ok? É a preliminar que a gente sustenta em primeiro lugar numa peça processual penal para mostrar para o juiz que ele não tem mais o direito de punir. O Estado perdeu o direito de punir porque houve prescrição da pretensão punitiva, que é o que a gente chama de PPP, que é analisado tanto na resposta quanto nas alegações finais. Então aqui eu tenho que ficar de olho bem aberto e fazer constar esse tipo de dado. Ok, pessoal? Então atenção, quando o problema trouxer 1, a idade do agente, 2, a data do crime, 3, a data de recebimento da denúncia. Anderson, o problema não trouxe o recebimento, mas trouxe a data do oferecimento. O Código diz, penal, no artigo 117, inciso 1, que a primeira causa interruptiva da prescrição é o recebimento. Artigo 117, inciso 1. O que isso quer dizer? O que interrompe o prazo prescricional, ou seja, 0 prazo, não é o oferecimento, e sim o recebimento. Mas o recebimento é uma consequência do oferecimento. O juiz só pode receber se o MP tiver oferecido. O que isso quer dizer? Se entre a data do crime, certo? E a data do recebimento tiver havido o oferecimento, isso quer dizer que quando a denúncia for recebida, o prazo já terá escoado, a prescrição já terá fulminado o jus puniendi. Então eu também posso ficar atento a essa situação. Qual o marco inicial da prescrição? Artigo 111. Em regra, é a data da ocorrência do crime, da consumação do delito. E, como marco interruptivo, eu tenho a data do recebimento da denúncia. Anderson, e se o crime for tentado? Pessoal, a PPP pelo artigo 109, ela é sempre contada pela pena máxima em abstrato. Então, se eu tenho que aferir a pena máxima, qual é a pena máxima de um crime tentado quando eu falo em roubo?
eu vou pegar 10 anos, que é a pena máxima do roubo, e diminuir pelo mínimo possível da tentativa. E quando o crime tem uma causa de aumento, eu vou pegar a pena máxima daquele crime e aumentar com o máximo da causa de aumento de pena. Exemplo, qual é a prescrição de um crime de roubo à mão armada? O artigo 157 caput, ele diz que a pena do roubo é 4 a 10. Se tem o uso da arma de fogo, o uso de arma do inciso 1 do parágrafo 2º, que diz a pena é aumentada de 1/3 até metade, eu vou aumentar o máximo. Qual é a metade de 10? 5. Então, por exemplo, como é que eu vou contar o prazo prescricional com o crime de roubo com arma de fogo? A pena máxima é 15 anos. Se a pena máxima é 15 anos, eu vou lá para o 109 e ele vai me dizer em quanto tempo um crime prescreve. Se a pena máxima do crime é de 15 anos, eu vou analisar pelo 109 e vou concluir que esse crime vai prescrever em 20, tá? Então eu tenho que fazer essa interpretação sistemática para aferir a questão da prescrição. Não só prescrição, decadência também. Se o crime é de ação penal pública condicionada à representação da vítima ou de seu representante legal, sendo que da data do conhecimento da autoria até o oferecimento da denúncia não houve a representação da vítima, esse crime foi fulminado pela decadência do direito de ação. A vítima não agiu dentro do tempo legal, do prazo legal, que é determinado pelo artigo 38 do Código de Processo Penal. Na decadência, conta-se o dia em que se tem conhecimento da autoria e exclui-se o dia do final, porque a decadência está prevista no artigo 107 do Código Penal. Então eu tenho ali um prazo de direito material. A prescrição é a mesma coisa. Se o crime aconteceu hoje, e hoje é dia 2 de maio de 2016, e esse crime prescreve em 4 anos, qual o último dia que o Estado tem para receber a denúncia? 1º de maio de 2020. Ah, Anderson, mas 1º de maio é feriado. Ótimo, antecipa o prazo para o dia 30 de abril. Ué, mas como vai antecipar exatamente? Eu perco um dia quando eu falo em prescrição e decadência, porque eu incluo o dia do início e excluo o dia do final. Então isso é imprescindível para aferir a questão da prescrição e a questão da decadência. Lembrando que as causas extintivas de punibilidade, elas estão previstas principalmente no artigo 107 do Código Penal. Não é um rol taxativo, porque eu tenho outras disciplinadas no corpo de alguns tipos penais do próprio Código Penal. Como, por exemplo, eu tenho a questão da injúria, quando ela ocorre na forma de retorção imediata ou por injusta provocação da vítima. O juiz pode deixar de aplicar a pena. Então isso é uma forma de extinguir a punibilidade, deixar de aplicar a pena, mas ela não está prevista no Código Penal, no artigo 107, e sim no corpo da injúria, quando eu falo lá do artigo 140 do Código Penal e seus desdobramentos. Certo, pessoal? Então é interessante a gente entender que há tipos penais que trazem a extinção de punibilidade dentro do próprio tipo penal, mas as causas gerais que excluem a imputabilidade, a punibilidade penal, elas estão no artigo 107. E principalmente eu me refiro à decadência e à prescrição. Decadência é a perda do direito de agir. Ela está relacionada à queixa-crime e a crimes de ação penal pública condicionados à representação. Prescrição é a perda do direito de punir. Ela fulmina o direito do Estado de poder punir um suposto autor de crime. O Estado não pode nem dizer se foi ou não o réu, se há ou não legítima defesa, nada, porque ele perdeu o direito de punir. Então, pessoal, a gente, para falar em prescrição, tem que ficar atento ao artigo 107, ao artigo 109, ao artigo 115 do Código Penal, ao artigo 111 e ao artigo 117. O 111 traz o marco inicial, o 117 o marco interruptivo, o 109 traz a pena em abstrato, o prazo que o crime leva para prescrever, o 115 traz a questão da idade do agente, que reduz o prazo do 109 pela metade, e nós temos o 107 no inciso 4, que traz a possibilidade do juiz declarar extinta a punibilidade pela prescrição ou pela decadência e por outros institutos, como a perempção, dentre outros que lá se encontram naquele rol. Perfeito? Então, pessoal, finalizando essa parte dos fatos, onde eu tenho que trazer um resumo com clareza, mas sempre que trouxer dados como idade do agente,
data do crime, recebimento da denúncia, isso também tem que constar nos fatos da minha petição. Excelência, trata-se de suposto crime de furto cometido pelo fulano de tal no dia tal. Cabe mencionar que a denúncia foi recebida no dia tal. No dia do crime, o agente contava com tantos anos. Razão pela qual é necessário mencionar tais institutos, porque eles vão ter reflexo quando se entrar no campo do direito, ok? Então, pessoal, eu sempre tenho que mencionar as partes principais que vão trazer o link com o direito que será trabalhado daqui a pouquinho, quando a gente ingressar aí na parte da fundamentação jurídica das nossas alegações finais. A gente se vê já já. Um grande abraço e até logo.